Nesse episódio a Alocha não gostou. Achou que ficou um lixo, mas mesmo assim postou. Se sentiu um lixo, terminou igual bicho. Hoje não tem livro, só vícios, gritos e desperdícios. O brilho foi cancelado, eu devia ser igual Beatles. Se estressou com comentários, o podcast já tá no início. Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Alocham Podcast. Eu tô gravando isso daqui exatamente às 9h20 da noite de uma quinta-feira, dia 1 de maio de 2025. E hoje o dia foi muito bom, mas por algum motivo eu tô me sentindo extremamente culpado, sabe por quê? Hoje a semana inteira foi maravilhosa, extremamente produtiva, extremamente ocupada, e hoje eu não fiz nada, literalmente nada. Eu literalmente acordei com a minha amiga, a gente ficou vendo série o dia inteiro e comendo coisa, é isso, basicamente. Mas eu tô me sentindo culpado, não é por isso, porque se fosse isso, ok, beleza, eu tô desde quinta-feira passada, quarta-feira passada, trabalhando um monte sem parar, tipo assim... Tá muito bom isso, eu tô me sentindo muito bem, extremamente focado e me sinto incrível, me sinto um deus, é basicamente isso. Mas eu tô me sentindo culpado porque eu ia deixar pra gravar esse podcast amanhã, porque eu vou explicar pra vocês. O plano era simplesmente que amanhã, o dia inteiro, minha mãe não ia estar em casa. Então... hoje, que minha amiga também não ia vir aqui, mas veio ontem e passou a noite aqui, passou o dia aqui. E daí, hoje eu ia escrever as coisas pra amanhã gravar. A questão é que, beleza. Eu pensei, de madrugada eu escrevo as coisas, preparo as coisas e amanhã eu gravo e faço tudo certinho. Até que daí, além da minha amiga não sair daqui, que ela ia sair de tarde, a minha mãe também não vai trabalhar amanhã. Então assim, eu vou ter que me virar, né? Então eu decidi que beleza, eu vou gravar o podcast hoje. E aí que vem o porquê que eu tô me sentindo culpado. Porque normalmente, nos últimos, 4 episódios, talvez, eu peguei e eu fiz meio que uma pauta antes de começar o podcast, entendeu? Eu parei e falei, eu queria falar disso que aconteceu no início da semana, isso daqui eu pensei também, que legal. Eu anotei isso aqui pra falar também, ó, que legal. E fazer essa pauta, entendeu? Fazer meio que... um negócio de ideia. Às vezes eu ia pra outro lado completamente diferente, mas tava ali uma base, caso do nada eu me esquecesse, entendeu? E hoje eu não fiz isso, e daí eu tô me sentindo culpado de, nossa, que episódio merda que vai ser hoje, porque não tem a pauta. Não teve pauta durante 40 episódios, meu irmão. O que foi? Os melhores episódios que apareceu aqui não teve pauta. Por que eu tô me sentindo culpado? Mas pelo amor de Deus, cara, não faz nem sentido. Mas é isso então, né? Vamos para o episódio de hoje, episódio 43, eu acho. Os avisos de sempre, caso você queira escutar esse podcast aqui, saiba que ele está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Normalmente eu falo Deezer, mas eu estou com raiva porque os caras não estão simplesmente entregando as coisas lá, não tá atualizando os episódios. O último episódio que saiu no Deezer foi o 37. E é isso, né? E daí dane-se. Aí foda-se, os caras não dão explicação nenhuma, só não funciona mais. Pelo que eu entendi, mudou um pouco as regras dos podcasts lá, e você tem que reenviar as coisas, e eu não sei onde reenvia. Então, assim, Spotify e YouTube, tá bom? Eu duvido que alguém aqui use Deezer, mas vai saber, né? Eu não sei. Enfim. Então você pode entrar lá, Alocham Podcast, sinta-se à vontade para escutar tanto no Spotify, quando você está fazendo alguma coisa, indo para o trabalho, indo para a escola, ou simplesmente estudando, ou você pode colocar na sua TV, no seu celular, no YouTube e se sentir à vontade, tá bom? Segundo aviso, Live Pix na tela, o QR Code e nos comentários também. Menos de R$10 você pode mandar uma mensagem pra cá que a gente sempre lê todos os Live Pix que a gente recebeu na semana. No final do episódio, todos eles, então sinta-se à vontade, você apoia o podcast, você apoia a gente financeiramente, que eu sei que talvez não pareça grandes coisas, mas assim, R$10 muda muito. Se 10 pessoas mandam R$10, meu Deus do céu, amigo, mas eu vou ter comida a semana inteira, meus gatos vão comer bem. Então assim... parece pouco ou não, eu não sei, mas ajuda bastante a gente, tá bom? É uma Coca-Cola, basicamente é isso. Enfim. E terceiro aviso, de sempre você pode mandar mensagem pro podcast aqui pra gente ler a sua pergunta, a sua história ou alguma coisa, caso você queira um conselho, queira uma dica, você pode mandar mensagem pra cá tanto pelo @Alocham Podcast no Instagram, mas caso você não consiga mandar uma DM lá, sinta-se à vontade pra mandar um e-mail no alochampodcastconselhos@gmail.com. Tudo junto, minúsculo, tá bom? Que a gente escolhe aqui alguns pra ler no final do episódio, alguns que aparente ser divertido ou legal, e saiba que fazendo isso eu posso rir de você e da sua família e de quem estiver na história, entendeu? É simplesmente isso. Saiba, mande sabendo que eu não ligo pra nada. É basicamente isso. Enfim, vamos para o episódio de hoje.
Vocês viram a treta do Brino, cara? É a treta mais inacreditável do mundo. Tá todo mundo falando disso em todo lugar. E assim, dane-se. Ah, mas o Brino copiou o canal lá, Balela das lutas. Dane-se, vamos ser honestos. O cara devia ter dado crédito. Fora isso, ponto, acabou. É só essa. É o único problema. Ah, ele não deu crédito. Ele deveria ter dado. E ponto final. Sabe, é inacreditável o resto das coisas. Nossa, mas ele copiou. Mano, deixa eu te contar, 90% de tudo que você vê por aí é copiado. Não por nada, mas é literalmente isso que acontece. Tem um motivo para a maioria das pessoas fazer react. Tem um motivo pro Brino ter crescido na internet fazendo react das coisas. Não por nada, entendeu? Então, assim, o que você esperava, cara? Por que as pessoas ficam tão bravas com nada? Nossa, o Brino eu descobri que era uma pessoa completamente ruim. Por que o cara é ruim, cara? Porque ele simplesmente fez um vídeo igual do cara, igual dos amigos dele. E daí, cara, pelo amor de Deus, tipo assim, você acha realmente que isso é culpa do cara e não culpa sua, que é um completo retardado que fica esperando que as pessoas sejam extremamente iguais são na internet, sabe? Eu gostava do Breno, mas dele começou a andar com umas pessoas meio questionáveis e daí fala do Cariani, fala do Felca. O Felca é outro que passou pela mesma coisa do Brino. O cara tava aí há muito tempo fazendo muitas coisas diferentes, aí ele cresceu, o público do cara aumenta tipo assim, vertiginosamente, eu não sei nem qual o significado dessa palavra, mas eu quis usar. Porque parece ser inteligente, mas aumentou muito o público do cara. E de repente, algumas coisas vão acontecendo e, nossa, ele é uma pessoa ruim. Nossa, como assim ele não é o cara que eu vejo na meia dúzia de vídeo que ele fez? Assim, é uma merda crescer por causa disso. Porque todo mundo começa a achar que você faz uma coisa que você não faz. Por que o público se ilude de uma forma que não faz nem sentido, cara? Assim, é um cara na frente de uma câmera fazendo coisas que é uma personalidade dele. É óbvio que ele é diferente fora das câmeras. Você acha que o quê? Você acha que os caras conversam tanto assim e na vida real quanto eles conversam na frente de uma câmera reagindo a uma coisa? Óbvio que não, cara, pelo amor de Deus. Isso aconteceu com o Felca. E daí tem outras coisas que vai aumentando isso daí. A treta do Felca, lá que ele seguiu uma mina que era menor de idade. E tem a treta do Felca, a namorada dele, que também já foi explicado. Tem um monte de coisa aí no meio que os caras, eles vão usando isso como, como assim ele não é perfeito? O negócio da mina menor de idade, ele tentou explicar e eu não entendi, mas ok, então. Então tá, ok, beleza. Mas o meu ponto é, o Brino em si não fez nada. Por que as pessoas enchem o saco e gostam de ser enganados? Assim, todo ano no BBB é isso. É sempre um coitado que vence. E adivinha, ele não é um coitado. O Davi, eu até achei legal ele ganhar o BBB, mas agora eu não gostei não, porque agora ele é arrogante, ele mudou. Não é que ele mudou, cara, ele sempre foi assim, pelo amor de Deus. Só que o cara, naturalmente, ele sabe que se ele fazer isso, se ele pagar de coitado, igual a Juliette fez, igual muita gente fez durante o BBB, ele sabe que ele vai ter uma atenção a mais. E daí, naturalmente, ele compra essa postura de, como eu sou um coitadinho, né, gente? E daí, quando ele ganha o prêmio, ele se sente livre pra ser o que ele quer ser. E você aí, nossa, mas ele mentiu pra gente. Porque vocês são uns bandos de retardado que caem nesse papinho sempre, cara. Vocês acham que porque o cara tem 10 milhões de seguidor do dia pra noite, olha como ele é fofinho aqui. Ele é um cara também. É óbvio que ele não foi um anjo a vida inteira dele. É óbvio que ele vai fazer coisa sem saber que ele vai fazer merda, cara. É óbvio que em algum momento ele vai falar alguma merda. É óbvio que vai... Por que todo mundo tem essa necessidade extrema de ser perfeito? E de achar que, nossa, como assim você não é perfeito? Como assim o Breno pode fazer um vídeo aqui igual os caras do Balela? Uau, nossa, ele copiou, ele foi o primeiro cara que copiou. Sabe, eu não tô falando que ele não poderia ter feito isso. O que eu tô falando é que, ok, foi feito, ponto final. Não precisava ter 400 vídeos diferentes todo dia na internet inteira, independente de onde seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no TikTok. Eu acho que eu falei 2 vezes YouTube. 3, se pá. Mas enfim, assim, e daí 1 bilhão de comentários falando, nossa, eu achei que ele era diferente. Foda-se, cara, por que você achou isso? A culpa não é do cara se você tem um radar ruim, se você tá acostumado com os caras mentindo o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Isso aqui não é a defesa do Brino, porque, eu sou fã dele. Eu não assisto, cara. Eu nunca assisti o cara, sabe? Mas eu vi que o cara tava crescendo. Eu vi que ele tava chegando perto de várias pessoas, sei lá, o Felipe Neto, a Virgínia. E assim, acabou. Eu entendi que, beleza, o cara ele tá fazendo as dele e tá de boa. E daí começaram a falar, nossa, olha como ele é incancelável, gente. Não é que ele é incancelável, é que todo mundo tá levando as coisinhas dele como se fosse coisinha bobinha. Não é, nossa, ele é incancelável. Sabe o que é incancelável de verdade? O Léo Lins, o cara que é processado, que é xingado e que continua fazendo a mesma coisa.
que realmente era uma época que tinha cancelamento mesmo, e que ele não finge que, ai, olha como eu sou bobinho. Não, ele compra, ele fala, eu fiz a piada e ponto final. É isso que é ser o incancelável da parada. A questão é que ele não era, ponto final. E daí começam a usar isso como argumento. Nossa, ele falou que era incancelável até que, e achou que era verdade. Ele nunca falou essa merda, cara. Ele nunca achou que era isso mesmo. Por que que as pessoas enchem tanto o saco sobre essa questão do Brino, cara? É só um cara fazendo um react. Aí ele fez um vídeo, uau, que incrível. O que que você queria que fosse diferente? Porque a única coisa que poderia ser diferente, que pode ser resolvida, é o cara dar crédito. Única coisa. Ele não pode desfazer o que já foi feito. Ele já postou o vídeo. Se ele apagar, não faz nem sentido, porque as coisas... Nada vai mudar se ele apagar o vídeo. Você entende que nada vai mudar? Então, assim, por que que as pessoas levam tão a sério umas coisas que não tem nada acontecendo? Não tem problema nenhum. Por que que vocês são tão imbecil? Essa que é a minha pergunta. E eu percebi isso porque esses dias eu tava num foco absurdo, fazendo coisas absurdas. Eu baixei um negócio de checklist do Google Tarefas aqui, não pra ficar anotando, porque eu anoto no papel, porque eu acho muito melhor anotar no papel, organizar as coisas de manhã quando você acorda no papel, as coisas que você tem que fazer no dia, do que no celular. A questão é, no celular eu tenho a capacidade de botar um alarme ali, pra lembrar, tipo, eu tenho que fazer isso agora. Hoje, quinta-feira, que eu tô gravando isso aqui, eu tinha que postar o podcast, por exemplo, o pra membro, né, do canal principal tem um podcast lá exclusivo pros membros. Eu posso botar um alarme, daí eu só lembrei disso hoje por causa disso. O que é muito útil, então eu estava extremamente focado fazendo muitas coisas. Hoje, essa semana, teve corte de podcast Os Grandes, segunda, quarta e sexta. Vai ter corte curto do podcast, que eu criei um TikTok pro podcast, então caso você queira seguir lá, @alochan.podcast. Por algum motivo, @alochanpodcast não estava disponível, mas tá bom então. E eu tô postando esses mesmos cortes no Instagram do podcast. Então você pode seguir o Instagram também, tá tudo bem. E tô postando esses cortes curtos no YouTube. Então, enfim, tô postando esses curtinhos legendados de alguma coisa. Enfim, nesses lugares aí também, o que dá um trabalho, eu tive que parar, ver como é que ia ser a identidade visual, já que não tem um vídeo acontecendo de fato, sabe? Não é eu falando, então eu precisava pensar como é que vai ser essa imagem. Vai ser a imagem do assunto, mas nem sempre tem um assunto. O primeiro corte que eu pensei em fazer, que eu fiz, foi da treta do Snape lá em Harry Potter. Ok, eu botei uma foto do ator e botei uma foto do Snape. Só que assim, não é sempre que eu tô falando de alguma coisa que dá pra colocar uma foto desse jeito. O que eu vou fazer? Aí, ok, pensei lá e fiz os cortes. Consegui fazer 5 cortes bonitinhos. Que além de eu fazer os cortes, eu tô me esforçando mais, eu tô parando para editar os cortes mesmo, de tirar o silêncio que fica no meio e tal. E é desse jeito, fazendo os cortes, inclusive, que eu percebo o quanto de e também, sabe, você esticar a palavra porque o seu cérebro não funciona, é exatamente isso que eu tô tentando reduzir agora, que eu tô vendo para melhorar mesmo para você que tá escutando, não é nem... No sentido de que, ele tá sendo forçado. Não, eu só estou literalmente tentando fazer o negócio de um jeito melhor, porque me incomoda ver isso acontecendo. E se eu posso fazer de um jeito diferente, eu tô tentando fazer de um jeito diferente, o ponto final. Maria, você vai falar rápido, vai se perder. Ok, daí a gente se diverte com o fato de eu ter me perdido. Enfim, daí agora eu tô tirando o silêncio, cortando bonitinho. Então, assim, tô fazendo as coisas, dá um trabalho, mas tá saindo. Teve vídeo grande segunda, era pra ter vídeo grande quarta, mas não deu, de fato. Mas esse vídeo de quarta vai amanhã, sexta-feira. Então, tá indo as coisas, cara. Teve vídeo curto também todo dia essa semana. O vídeo meu, né, todo dia. É muito bom também, cara. Nossa, então assim, tá indo a faca na manteiga, sabe? Tá indo lisinho, tá indo tudo certo. E eu quase saí disso. Eu quase perdi o meu foco inteiro e o meu esforço inteiro por causa de comentário no TikTok. E daí eu comecei a perceber mais ainda o quão insuportável e tóxico e inútil é a vida de quem fica fazendo comentáriozinho em TikTok e Instagram. Porque assim, eu postei essa semana dois vídeos sobre a treta do café com teu pai. Um cara no TikTok que simplesmente fica fazendo vídeo que fala sobre relação de homem e mulher. Tranquilo, cara, uma coisa normal. Isso daí virou uma treta, as mulheres ficaram muito bravas com isso, como sempre, né? Assim, o que foi, mina? Qual que é o seu problema? Né? Assim, você tá literalmente numa casa de tarde, sem fazer nada, comendo uma omelete que tá na sua frente gravando um TikTok. Como que pode você tá com tanta raiva de uma coisa que não muda nada na sua vida? Me fala, hein? E isso aconteceu
quando eu fui criar uma conta no TikTok pro canal de podcast, um perfil pro podcast. Quando eu voltei pro meu perfil normal, eu tinha feito 2 vídeos. Eu fiz um defendendo o cara do Café com Teu Pai, eu fiz um atacando ele, fazendo piada com ele e outro fazendo piada de quem tava falando dele. E postei esses 2 vídeos, um dia assim, outro no outro dia, porque, né, eu pensei, o pessoal vai entender que dane-se esse assunto. Olha só, dá pra rir desse lado e dá pra rir daquele lado lá. Na minha inocência, que não era pra ser tão inocente assim, mas como eu tava numa vibe muito boa de estar com uma semana produtiva e de estar fazendo coisas importantes na minha vida, né, fazendo coisa que importa mesmo, coisas que, assim, requerem um esforço, produzindo coisas para o mundo, de fato, eu tava, né, numa positividade, e eu achei que, olha que legal, aqui vai ter um vídeo pro pessoal que tá contra o Café com Teu Pai rir, e aqui vai ter um vídeo pro pessoal que é a favor do Café com Teu Pai rir de quem tá xingando o cara. Olha que legal, mas é claro que não vai ser isso que vai acontecer, porque o TikTok ele vai recomendar o vídeo que eu tô defendendo o Café com Teu Pai para as pessoas que estão atacando ele. E vai recomendar o que eu tô xingando e fazendo piada contra o Café com Teu Pai para as pessoas que estão defendendo, cara. Porque assim que funciona, é assim que tem clique as paradas. E daí começa um monte de imbecil nos meus comentários. Inclusive, o próprio imbecil do Café com Teu Pai, ele fez um vídeo falando, nossa, estão falando de mim. E colocou o meu vídeo que tava indo contra ele, fazendo piada sobre ele lá. O que me emputece, porque o dia que ele fez esse vídeo foi o mesmo dia que eu postei esse vídeo. E o mesmo dia que eu postei o vídeo que era contra ele, eu já tinha postado defendendo. Entendeu? Primeiro eu postei o defendendo, depois eu botei o que eu tô indo contra ele. E ele usou o que eu tava indo contra, que foi postado no mesmo dia que ele fez o vídeo dele. Ou seja, devia ter tipo 3.000 visualizações. O que não chega nem perto dos 200.000 que teve o primeiro vídeo que eu tava defendendo ele. Então assim, o que foi, cara? Por que você me colocou no meio dessa rapaziada aí? Mas tá bom, ou vai ver, ele só colocou porque eu citei o nome dele. Mas se fosse só isso, ele poderia ter usado o que eu tava defendendo. Eu não sei, cara, a vida tem dessas. A questão aqui é muito simples. A minha gata tá batendo na porta, peraí, deixa eu abrir a porta pra ela. Mas meu Deus do céu, adora, né? Adora atrapalhar. Quer aparecer em todo podcast agora, pelo visto. E daí eu percebi. Eu criei a conta do. Eu criei o perfil no TikTok pro podcast. E quando eu voltei no meu perfil normal, eu falei: vou dar uma olhadinha nos comentários, porque tá com bastante view as coisas, né? Vamos lá ver o que tá acontecendo. E esse foi o meu erro, porque eu não consigo lidar com gente incompetente dessa forma, cara. Os caras, eles fingindo que a realidade não é a realidade. Isso que tava me emputecendo, sabe por quê? Tinha uns caras falando, quando eu tava fazendo piada contra o Café com Teu Pai, os caras que estavam defendendo ele entraram nos meus comentários e começaram: olha, dá pra ver pela skin do sujeito porque que ele fala isso, porque que ele tá indo contra o cara. Meio querendo falar que não é homem, ou que parece gay, ou qualquer coisa assim. O que me emputece não é isso. O que me emputece é que os caras não tem foto de perfil, ou é foto de perfil de anime. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. Quem você acha que tem mais testosterona? Eu ou o Light Yagami? Que não existe. Assim, é inacreditável como que o cara faz isso. E isso me incomoda. Porque é inacreditável que o cara ele tá defendendo a verdade, porque tem um bando de gente nos meus comentários, nos dois, os que estão defendendo o Café com Teu Pai e os que estão indo contra o Café com Teu Pai, falando sobre a verdade, usando literalmente essas palavras. E assim, não é possível que isso esteja acontecendo, que os caras sejam tão loucos desse jeito. Os dois acham que estão do lado da verdade. Você não tá do lado da verdade nenhum, você tá do lado de quem não tá fazendo nada, que tá fazendo meia dúzia de comentário e acha que tá realmente fazendo alguma coisa pro mundo, quando não tá fazendo nada. E daí eu respondi alguns comentários, o que eu acho um pouco injusto, porque o TikTok apagou vários comentários meus, porque eram impróprios. Nenhum deles foi xingando ninguém, nenhum deles eu usei nenhuma palavra de xingamento, mas foram excluídos. Quando eu usei a mesma palavra que os caras me xingaram, foram excluídos. O cara falou da minha skin, eu falei: cara, eu até falaria da sua skin, mas nem você se sente confortável com ela. É só isso que eu escrevi. Discurso de ódio. Então tá bom então, cara. Então tá. Fala pra mim que eu não posso me defender. É isso. Tira o poder que eu tenho de responder os comentários, que eu me sinto mais à vontade. Mas, falando sobre isso, especificamente sobre a questão das pessoas achando que estão fazendo alguma coisa que não estão fazendo nada, teve uma mina que eu vi quando eu entrei nas notificações dos comentários, que era no vídeo que eu tava indo contra o Café com Seu Pai, tá bom? E daí tinha uns caras indo contra mim e me xingando. Teve uma mina que ela parou pra ir contra os caras. Só que eu percebi que essa mina, assim, não é que ela tava
há 20 minutos discutindo. Ela tava mais de 2 dias indo contra os caras, discutindo, mandando mensagem. Sabe? Tava tendo uma discussão e daí um cara pegou e falou: nossa, parece que você sentiu, hein? E a mina, ela ainda respondeu isso, falou: óbvio que eu senti. Quando existe alguma coisa machista e preconceituosa contra nós mulheres, é óbvio que nós vamos sentir. Isso me deu raiva de... Assim, mina, ela aparentava ser uma mina um pouco mais velha. Assim, mais velha 20 a 30 anos, entendeu? Então era pra você ter já entendido que é só você não ver. É só você desligar a tela do seu celular. E eu vi daí que ela tava nessa briga infinita. Eu só mandei pra ela: o que os vídeos do cara estão impedindo de você fazer na vida real que você poderia estar fazendo agora? Sabe? E ela deveria ter percebido que, curiosamente, nesse vídeo eu tava indo contra o café com seu pai. Então, assim, não é que eu concordo com o cara, é que eu literalmente tô falando que você tá perdendo a sua vida. Aí ela pegou e fez um texto gigantesco de alguém que você sabe que numa terça-feira, de tarde, não tá fazendo nada. Ela pegou e falou: é porque não tá impedindo diretamente, mas nada impede de que no futuro algo aconteça e de que esse discurso mobilize coisas que vão me impedir de fazer as coisas que eu quero fazer. Aí eu só comentei: filha, o medo do futuro que você tá falando é puramente ansiedade. Vai ficar tudo bem, relaxa. Porque é isso mesmo. Você não tá preocupado com o seu futuro. Sabe por quê? Se você tivesse preocupado com o seu futuro, estaria fazendo alguma coisa agora. E você não tá fazendo nada agora. Você tá discutindo nos comentários. Então, assim, você não tá nem um pouco preocupado com o seu futuro. Não finge pra mim que você tá, porque no momento atual, que o único momento que dá pra você fazer alguma coisa é o agora, certo? É o único momento existente na face da Terra que você pode fazer alguma coisa. E você não tá fazendo nada. Então você não tá preocupado com o seu futuro, porque se você tivesse, você estaria fazendo alguma coisa agora, e você não tá. Então, tudo que me indica é que, como você não tá fazendo nada, mas você tá com muito medo de algo no futuro, achando que você tem alguma capacidade de impedir isso, e em vez de impedir você não tá fazendo nada, me indica que você, aparentemente, tá com ansiedade. Não com a doença em si, mas tá ansiosa. E daí a mina me respondeu mais um texto falando: ué, mas deveria ser normal e comum e de todo ser humano se preocupar com o futuro. Não. Você não vai distorcer o que eu falei, mina, porque você sabe muito bem que não foi isso que eu falei. E você sabe disso porque você mudou a palavra. Eu não falei de preocupação com o futuro. Eu falei de medo com o futuro. E é duas coisas diferentes e você sabe disso porque você usou duas palavras diferentes. E você não tá se preocupando com o futuro. Você tá paranoica, achando que um cara fazendo videozinho no TikTok vai impedir você de fazer alguma coisa algum dia na sua vida. Porque se fosse, não teria tantas pessoas assim contra o cara. Então só de ver isso, você deveria entender que... olha só, tá meio dividido as coisas. Tem gente que acha isso, tem gente que acha isso, então dane-se, vou continuar fazendo minhas coisas. Mas não, você tá usando isso pra aval, pra descarregar a sua emoção de medo do futuro. Medo que é prejudicial. Medo que te atrapalha de fazer as coisas. Não preocupação. Preocupação é você ter que viajar e você ficar preocupado. Nossa, eu tenho que reservar antes, né? Isso... é útil pra você. Agora o medo de, meu Deus, será que lá eu vou ficar na rua? Será que lá eu vou ter algum lugar pra ficar? Meu Deus, e se tudo explodir? Isso não te ajuda em nada. E você sabe que são duas coisas diferentes porque, de novo, usou duas palavras diferentes. E aí eu peguei e falei pra ela: mina, você tá perdendo o seu tempo de vida, literalmente. Os caras nunca vão concordar com você, do mesmo jeito que os caras, nesses comentários que estavam me xingando, nunca vão entender que o que eu tô fazendo ali é só uma piada. Porque pros dois lados, era as minas me xingando e era os caras me xingando, falando: nossa, você acha que entende alguma coisa de homem, mas nem você é homem. Isso que os caras tá falando. E as minas falando: nossa, vocês são machistas mesmo, né? Vocês são todo um bando de frustrado. Nenhum desses vai entender que o que eu tô fazendo é uma piada. Então não adianta eu ficar metendo um discurso no negócio. Eu posso escrever 1 bilhão de comentários. Os caras não vão entender. Você só tá perdendo o seu tempo de vida. E nesse caso ainda, eu poderia usar alguma coisa pra me defender. Tipo assim, pô, mas é pelo menos os meus comentários. Mas, pô, pelo menos eu tô tendo algum retorno com isso.
Não tava, eu tava numa guerra de ego, era simplesmente isso. Eu tava com meu ego ferido quando eu vi um monte de gente incompetente, no meio de um momento que eu tava numa puta semana boa. Isso me incomodou, então eu comecei a ver vários comentários e responder. É só uma guerra de ego. Mas tem alguma coisa que eu poderia usar por trás. Essa mina não, era só simplesmente uma guerra de. Uma briguinha de ego. Era só simplesmente uma briguinha de ego. E eu falei isso pra ela. Inclusive, eu escrevi: é mais prejudicial você ficar aqui gastando seu tempo de vida com gente que nunca vai concordar com você do que os vídeos dos caras lá. Tipo assim, nada que o cara tá fazendo vai atrapalhar a sua vida. E daí ela pegou e falou: claro que pode atrapalhar e tal. E eu não sei porque. Não, um argumento que ela usou foi muito lindo que. Nossa. Mas a gente não tem que parar de lutar só porque tem pessoas que não concordam com a gente. Não foi isso que eu falei, mano. O que eu tô falando é que você tá discutindo com alguém que não liga pra você e que não quer te ouvir. Sabe? Então a gente tem que parar de lutar, ela escreveu isso também. Não, não tem. O que eu tô falando é que você não tá lutando. Você não tá fazendo nada. É de dois jeitos. Primeiro, porque não tá resultando em nada, porque você tá um dia inteiro fazendo isso e nada mudou. A única coisa que mudou é que você prejudicou o seu futuro fazendo isso. Literalmente. Sabe? Porque você gastou energia, você passou um dia inteiro sentindo coisa ruim. Porque quando você fica focado tentando discutir, quando você fica tenso numa briga, quando você fica com raiva lendo alguma coisa, tudo isso vai despertando um monte de coisa ruim dentro de você. E é exatamente o que você está fazendo agora. E isso está prejudicando o seu futuro. Ou seja, e você está gastando tudo isso, sabe por quê? Por uma coisa que mesmo que funcione, ou seja, no melhor cenário possível, não vai valer a pena. Porque você tá o dia inteiro, passou um dia inteiro, 24 horas se você passou 24 horas Meu Deus, eu esqueci a palavra que eu ia usar. O que tá acontecendo, cara? A palavra só foi embora. Você passou um dia inteiro se prejudicando, achei a palavra, pra nada. O que vai acontecer no melhor cenário? Os caras vão falar: ah, é verdade. E acabou. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Então não é uma luta isso. E daí não é uma luta pelo segundo motivo também de que não tem nenhuma luta acontecendo. Você não deveria nem estar fazendo comentário. Se fosse gente fazendo vídeo, pelo menos eu falaria: ok, você tá ganhando visibilidade, tá ficando conhecido, tá praticando o seu ato de falar na frente de uma câmera, você tá abrindo alguma oportunidade diferente. Agora um comentário não muda nada na sua vida. É inacreditável, cara. Eu não consigo entender por que os caras são desse jeito. E aí eu entendo o porquê das minhas crises, o porquê que constantemente eu fico mal quando eu volto a ler comentário. E eu só percebi nesse dia, porque eu tinha passado muito tempo sem ler comentário. Assim, muito tempo de verdade, sem engajar em comentário, parar para ler. O máximo que eu vejo é os caras na minha DM me ameaçando de vez em quando, mas eu tinha parado de ler comentário um tempo atrás. Eu tinha comentado no podcast também. Mas aí, vendo isso, eu entendi por que tá todo mundo louco. Porque há um bando de gente que não faz nada e que acha que faz alguma coisa. A pessoa poderia fazer um vídeo só porque você mesmo que talvez aqui agora sabe que a diferença que seria você parar pra fazer um vídeo sobre alguma coisa e você fazer um comentário. Daqui 6 meses você não lembraria do comentário que você fez. Daqui uma semana você não lembraria talvez do bagulho que você comentou no vídeo aleatório de TikTok assim. Agora, se você parasse pra fazer um vídeo, pra gravar, pra dar uma editadinha e postar, você sabe que você lembraria disso. Então assim, você não tá fazendo nada no final. Você não tá colocando nada de novo no mundo. E eu acho que isso que me frustra às vezes quando eu não tô conseguindo botar nada de valor no mundo. E eu começo ainda a ver todos esses bandos de comentário e o quanto que isso vai acabando comigo. Vai roubando a minha energia. Sabe? E aí eu entendi porque que todo mundo nos comentários parece um bando de zumbi. Normalmente, sabe? Quando tá brigando. Porque isso é um bando de gente sem energia nenhuma. E que não faz nada porque não tem energia nenhuma. Porque essa energia está sendo roubada, então não pode botar essa energia em outro lugar. Só que ao mesmo tempo essa energia está sendo roubada pelo celular, por comentário, por briguinha. E a pessoa não percebe isso e vai virando um zumbizinho. E vai desgastando completamente a cabeça da pessoa. E o único lugar daí que ela começa a achar um pouco de energia é brigando nos próprios comentários, entendeu? Então a mesma coisa que rouba a energia dela também dá uma migalha de energia para ela continuar indo atrás. E as pessoas não percebem disso.
As pessoas não percebem que isso acaba com elas. E essas mesmas pessoas adoram ficar fazendo textão e discursinho por aí, achando que sabe de tudo. É inacreditável, cara. Pelo amor de Deus. Falando de comentário, inclusive, eu recebi, assim, teve um momento ruim aí, mas teve um momento bom, que eu recebi um monte de comentário bom essa semana, porque, pra quem não lembra, eu tive semana passada meio que um expurgo, semana passada, 2 semanas atrás, onde eu tava mal, tava doente, e ao mesmo tempo eu comecei a me sentir um lixo. Não tinha nada de valor no que eu tava fazendo, não tava me sentindo confortável fazendo as coisas que eu tava fazendo, não tinha nenhuma ideia nova, não tinha nenhuma ideia que eu achasse boa, não tinha valor nenhum pra eu fazer o que eu tava fazendo. E eu falei que eu lidei com isso gravando um episódio de podcast pros membros do canal principal. Depois eu falei sobre estar lidando com isso aqui num episódio do podcast. Então, assim, eu fui falando sobre isso. E naturalmente, quando eu tava lidando com isso, apareceu algumas piadas na minha cabeça que eu anotei. E daí semana passada eu gravei e eu postei essa semana. E muita gente ficou muito preocupada se eu ia parar, se eu não ia. Eu não vou. Porque eu não posso também. Eu vi muita gente fazendo uns comentários que é inacreditável. Tipo, não, continua por aí, dá um tempo, para de postar vídeo, mas continua fazendo tuas coisas. Você não tá entendendo, amigo. Não é esse o problema. O problema é justamente que eu não posso parar, que eu posso me sentir um lixo, que eu posso não estar gostando do que eu tô fazendo, que eu posso sentir que o que eu tô fazendo é só lixo descartável e que eu vou ter que continuar fazendo isso, porque eu não tenho como sobreviver sem postar vídeo. Eu não tô nesse lugar, entendeu? E naturalmente eu não fiquei falando disso lá no vídeo, porque foda-se, não é um assunto o fato de eu não ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro mesmo. E eu meio que cito isso de vez em quando, mas por algum motivo as pessoas acharam que eu tenho dinheiro pra isso. E que tá tudo confortável, que tá tudo bem, e as pessoas não entenderam o ponto, que era justamente... O problema não é as ameaças, que as pessoas acharam que é isso, as pessoas me xingando nos comentários, também esse não é o problema, as pessoas achando que, é porque você tem que dar um tempo, tipo assim, não é esse o problema é que eu acho que é difícil também, para as pessoas entender, pro ser humano que nunca viu, por exemplo, esse podcast aqui de eu falando sobre arte, sobre fazer as coisas, sobre a sua alma, sobre você ser honesto consigo mesmo e com o que você tá fazendo. Eu acho que é meio difícil disso, das pessoas entender de fato, assim, verdadeiramente qual que é o problema, que é o fato de eu escrever uma coisa, e por mais que seja engraçado, e por mais que seja legal, e por mais que vai dar visualização, eu não sinto que aquilo dali sou eu, sabe? É simplesmente isso. Não é porque não tá bom, não é porque as pessoas não tá gostando, não é porque nada disso, é eu comigo mesmo. E é simplesmente isso que eu tentei refletir lá, que foram piadas escritas quando eu tava refletindo sobre será que era pra eu estar fazendo isso daqui mesmo? Será que era pra eu estar trabalhando no mercado? Será que eu viro mendigo? Será que tem algum valor no que eu tô fazendo? Será que eu não deveria ficar em silêncio e fazer nada? Sabe, é eu refletindo, é só isso, não é eu decretando nada, nem nada disso, é só... É o que tava na minha cabeça, e daí eu achei engraçado, achei honesto e escrevi, gravei e postei. Enfim, mas eu recebi um monte de mensagem, um monte de e-mail, muito obrigado, se tiver alguém aqui escutando que viu o negócio. Realmente eu fiquei mal, tava mal mesmo, mas eu fui resolvendo isso, fui fazendo as coisas que eu tinha que fazer, fui me atualizando em outras coisas, tem coisas que eu acho que tem que melhorar ainda, que não estão melhor. Os vídeos eu quero que tenha uma edição melhor, mas pra isso eu tenho que estar tipo... Tem que estar uma faca na manteiga em tudo. Tudo tem que estar no seu momento certo do dia para ser feito no momento certo. Não pode ficar gastando tempo com coisa que não é necessária para ficar tudo perfeitinho. O podcast para membro e os vídeos curtos, sabe? Tudo isso tá vindo só de um cara. Então, naturalmente eu vou me desgastar, entendeu? Tirando que eu não sou um cara bilionário fazendo isso. Eu não sou um cara... É um cara sozinho e que ao mesmo tempo eu tenho que lidar com outras coisas, sabe? Eu tenho que lidar com os problemas de ser uma pessoa que não tem dinheiro. Eu tenho que correr para resolver problema, BO de luz, conta atrasada, vai no banco, conversa, liga pro cara da TV pirateada aqui para tentar resolver, sabe? As coisas que se você tem dinheiro fica muito mais fácil. Tipo, eu tenho que parar e fazer conta. Tipo, tá, o que eu posso comprar essa semana? Tá, posso comprar ovo, posso comprar pão, uns leite, e se pau, eu compro umas farinha e posso fazer alguma coisa com isso.
sabe? Tem que tirar esse tempo pra fazer as coisas, o que naturalmente vira um peso. Sabe, você tem que sustentar uma casa, você tem que sustentar outras pessoas, vira um peso também, junto com essas outras coisas. Tipo, sabe, não é o Felipe Neto, entendeu? Eu lembro de um podcast que eu gravei pros membros que apareceu o Pedrinho. E de vez em quando eu lembro disso, porque eu não dei isso como argumento, porque ele fez piada, tipo... Nossa, eu tenho os membros, né, no canal principal, e eu deixo uns vídeos antecipados. Só que assim, sei lá, é um vídeo da segunda-feira. Normalmente eu vou postar às 12 horas da... Meu Deus, eu não consigo falar, cara, o que tá acontecendo comigo? Pelo amor de Deus! Eu vou postar meio-dia pros membros, que daí eles podem assistir de meio-dia até as 6 da tarde, e 6 da tarde vai ser pra todo mundo. Porque naturalmente, e daí o Pedrinho, eu lembro dele fazer piada zoando. Nossa, mas normalmente os caras dão uma antecipação de um dia, uma semana. É, cara, mas eu não tenho como fazer isso, simplesmente. Eu não tenho como adiantar uma semana de coisa. Eu sou sozinho, ponto, final. Sabe? O que eu escrevo hoje, eu gravo amanhã, eu edito depois de amanhã pra postar daqui uns dias. É o que tem. Isso quando eu não gravo coisa de um dia pro outro. Sabe? Então, sabe? Não tem o que fazer, ponto final. Mas eu tô fazendo coisa, sabe? Eu tô me organizando e tá me fazendo bem. Ter uma rotina, eu parar pra anotar as coisas que eu tenho que fazer, assim, numa listinha, tipo, editar vídeo tal, editar corte curto, que é o shorts, né? Escrever tal coisa, tenho que pagar tal coisa, mandar dinheiro para não sei quem, sabe? Anotar num papel resumido, roteirizar tal coisa, gravar podcast e tal, e depois só ir lá e fazer X e X e X e marcar como feito e check. Nossa, cara, é muito bom. Vale muito a pena, cara. Pode não parecer, mas muda muito as coisas. E daí pegar isso e nas coisas que tem um horário pra ser feito, você botar um alarme no seu celular e escrever lá em cima, ó, hora de postar, divulgar vídeo tal. Entendeu? Que normalmente eu posto o vídeo, eu deixo postado programado pra sair, mas eu tenho que, quando sair o vídeo, ir no meu Instagram, divulgar lá, postar pros membros, postar pra comunidade, tipo, ó, saiu o vídeo tal. Enfim, detalhes, sabe? Tudo isso aqui que eu tô falando, eu sei que pode parecer chato, mas são detalhes que no ao todo vai agregando muito mais, vai tendo importância, sabe? Para as pessoas. Não sei se para as pessoas, não sei se para o universo, não sei se para mim, não sei se conforme as pessoas ou o universo ou eu mesmo vou fazendo mais coisas, ou se é porque o resto de tudo que não sou eu vai percebendo que tá sendo feito mais coisas, tem um retorno maior. Aí eu não sei, cara, eu não sei se é verdade, e eu não tô pensando nisso, eu não quero nem parar pra pensar, nossa, será que eu vou ter algum retorno? Será que tá tendo algum retorno mesmo? Porque senão eu vou ficar mal, e eu não quero que isso aconteça, sabe? Não tem valor eu ficar mal, eu posso fazer as coisas e ponto final. Mas é isso, resumindo, eu recebi Resumindo, eu recebi um monte de comentário bom, um monte de mensagem motivacional, mensagem de gente falando, ó, eu te sigo desde tanto tempo, por isso, por aquilo, e assim... Da hora, sabe? Fez bem pro meu ego que tava fragilizado no momento, honestamente. Tipo, tem alguma importância aqui sim. Nisso que eu tô fazendo. O que foda-se também, vamos ser honestos, porque eu faço isso daqui por causa que eu quero fazer e é muito por minha causa, mas eu também entendo que eu existo também porque tem outras pessoas que querem ver, sabe? E muitas vezes quando você fica muito preso em si mesmo, resolve esse problema que você tem, você olhar pro resto do mundo e ver, não, mas tem um valor nisso que tá sendo feito. Às vezes a minha amiga que é caixa de mercado, ela que trabalho de merda. Eu fico, cara, não, tem um valor no que você tá fazendo. Você tá facilitando muito o trampo de quem tá indo comprar coisa lá. Mas tem uns clientes chatos. Mas tem outros que é legal. Que por você sorrir e conversar com a pessoa fica animada. E eu sei disso porque eu sou uma pessoa no meu dia a dia, normalmente, se eu não tô ocupado, ou se eu não tô muito estressado com alguma coisa, eu sou uma pessoa extremamente gentil. Eu paro, eu olho no olho da pessoa, bom dia, tenha um bom trabalho. E olho no olho da pessoa e sorrio, e eu vejo que a pessoa ela fica mais animada, tipo, caralho, momento bom. Ou talvez a pessoa nem pense isso, talvez... Às vezes quando você tá puto e você vê alguém sorrindo e olha pra você, meio que o seu inconsciente sente que, porra, o dia... não tá tão ruim assim, né? O dia dessa pessoa tá bom. E você pode ser rancoroso de o dia dessa pessoa tá bom e o meu tá um lixo. Ou você pode ver como... talvez essa pessoa também tenha os problemas dela, como eu tenho os meus.
E essa pessoa tá lidando de outra forma, que talvez seja mais tranquila ao ponto dele me desejar um bom dia honesto, que não é só tipo, bom dia. Não, não. O cara, ele parou, ele olhou pra mim, ele sorriu pra mim, ele deu um tempo da vida dele pra isso, entendeu? E isso é valioso, tanto pra você quanto pros outros quando você faz isso. Você vê o sorriso honesto que a pessoa solta, sabe? Então, vê normalmente que o que você faz, que você pode estar mal, tem uma importância pra alguém, é bom. Você não pode se prender nisso, porque senão você só vai fazer coisa pros outros e quando você fazer alguma coisa pra você, todas essas outras pessoas que estão acostumadas a você fazer coisa pra elas vai ficar, ué, como assim você tá fazendo uma coisa que eu não gosto? E mudou, hein? Virou um lixo. E não tem mais graça não, perdeu a graça. Que é o que acontece com o Fel, com a Cobrino, enfim, esses caras aí. Que tá acontecendo agora, né? Literalmente. Sabe? Então você não pode fazer isso. Mas é bom você perceber, porque senão você acha que não tem importância nenhuma o que você está fazendo, porque você parte do ponto que só tem importância para você. E se você não vê importância, então não tem por que fazer. Enfim, é isso, cara. Mesmo depois de tendo passado o expurgo, eu fiquei pensando sobre um monte de coisa. Eu falei dos Beatles semana passada, eu fiquei pensando sobre eu deveria me tornar, pelo menos, sei lá, cara, 6 meses. Eu deveria me tornar, por alguns meses, mais popular, por exemplo, porque os Beatles, pra quem não lembra, não sei nem se eu cheguei a falar disso, mas eu acho que a maioria das pessoas que sabe sobre isso sabe disso e percebe isso, que os Beatles eles começaram falando muito, fazendo muita música sobre amor, canção legal. Olha, gente, ela me ama, eu amo ela. Ela tem um ticket pra ir embora, mas ela não liga, ela não quer ir. Sabe? Fazendo música comercial, basicamente, que talvez seja o que eles quisessem, mais comercial. E depois começaram a se aprofundar mais, fazer umas coisas mais diferentes, fazer o que eles queriam fazer também. E eu não sei se isso foi pensado ou se não foi, mas eu tava pensando, será que não valeria a pena eu me tornar um pouco popular durante 6 meses e depois ir descartando, assim, e limando o público que quisesse ficar aqui de verdade só com a essência que eu tenho, sabe? Porque tem gente que tá aqui, inclusive no podcast, que entendeu, tipo, tá, esse cara ele tá meio que pouco se fudendo pra tudo, ele é assim, assim, assado e acabou. Ele não tá se importando muito com as coisas, com isso, se ele falou isso, não necessariamente é isso que ele acha. Às vezes ele fala sério, às vezes não, mas foda-se. Tem gente que entendeu essa essência, sabe? Tem gente que não. Então, sei lá, será que eu deveria fazer isso? Será que eu deveria me tornar um pouco mais popular e depois ele manda o público? Eu não sei, cara. Eu não sei, porque quando eu tinha muito seguidor, quando eu ganhei muito inscrito, quando eu ganhei muito dinheiro, eu tava muito popular também, só que eu tava sendo popular fazendo uma coisa que eu já tava fazendo naturalmente. Que era reclamar, que era fazer o que eu faço hoje, literalmente, é a mesma coisa. Enquanto eu falava da minha vida, enquanto eu as pessoas tinham algum se viam em mim, basicamente, que eu fazia muita piada sobre escola e tal, que eu não faço mais porque simplesmente acabou. De vez em quando tem algumas histórias que eu penso, mas eu falo, ah, deixa pra depois. E não escrevo. Mas as pessoas meio que se viam em mim, o que facilitava bastante. A questão é que isso não é mais popular depois de um tempo, não desse jeito. Pelo menos, entendeu? E daí. Sei lá, eu deveria fazer o quê? Mais vídeo sobre notícia? Fazer mais vídeo sobre treta? Fazer um vídeo sobre o Brino? Só que fazer do meu jeito ao mesmo tempo? Meio que ser popular, mas ter um pezinho aqui onde eu tô, no meu lugar confortável, eu não sei, cara. Eu poderia tentar, talvez eu teste, talvez eu veja o que acontece e vou atualizando vocês no podcast, né? Pode ser isso também, vai ver. Esse podcast aqui, a minha vida, a minha cabeça é um grande experimento social, vamos ser honestos, é só isso. E, sei lá, às vezes eu olho para as coisas que eu fiz e eu percebo também que eu já fiz muita coisa que eu não tava tão afim assim de fazer e que eu não vejo tanto valor assim no que eu fiz. Sei lá, tem 1000 vídeos postados no YouTube, cara, no meu canal do YouTube. Por que que tem isso lá? Às vezes eu dá uma vontade de deixar só 20 vídeos. Sei lá, 50 vídeos que eu goste mesmo, assim, que porra, esse vídeo aqui é bom. Eu com meus amigos. Alguns textos meus de stand-up,
Alguns vídeos um pouco mais sériozinho, sobre a Bela e Belinha, que também é de humor. Mas, sei lá, a história completa do Rafinha Bastos, que daí foi mais uma homenagem. Sabe, vídeo assim. Vídeos que eu lembro de ter feito, que eu vejo valor no que foi feito. E que eu não sinto que só foi uma coisa de momento. Sei lá, o vídeo da Catarina Paulina é um vídeo muito bom. Um vídeo que eu gostei, mas sei lá também, sabe? É um vídeo que depois de um mês não tem mais valor nenhum. Ninguém veria isso. E naturalmente me assombra o meu questionamento de se eu morrer hoje, ninguém vai saber o que foi o melhor que eu fiz ou não. E talvez eles achem, esse daqui é o melhor que ele já fez, esse daqui é o melhor, mas eu não quero que alguém decida isso por mim. Eu quero eu saber qual foi as melhores coisas que eu fiz e deixar isso, sabe? O que era muito fácil de fazer antigamente, o Michelangelo, ele tava mal uma época, ele tinha um monte de rascunho de obra que ele queria fazer, uns desenhos inacabados, ele queimou tudo quando ele achou que ele ia morrer, que era pra deixar só a perfeição que eram as coisas que ele já tinha feito. E era muito mais fácil fazer naquela época do que hoje em dia, sabe? Porque eu não posso apagar o canal inteiro, mas ao mesmo tempo dá muito trabalho apagar 999 vídeos, entendeu? Pra deixar 50 vídeos bons. E mesmo que eu apague, vai estar por aí em algum lugar. Então, eu não sei, cara. Eu não sei. Se eu morresse hoje, um monte de gente amanhã ia... quem que é esse cara? Vai entrar no canal, vai ver vídeo sobre o quê? Vai ver um vídeo honesto. O último vídeo que eu postei foi honesto. Eu falando sobre como as coisas acabou pra mim, falando sobre meu expurgo. É um vídeo honesto de piadas pensadas e anotadas enquanto eu tava no meio de uma crise, pensando sobre essa crise, uma coisa honesta. Mas e se fosse antes disso? E se fosse só um vídeo sobre o Haluka? Que tem uma partezinha de honestidade de que, nossa, eu descobri isso, vou contar pra rapaziada. Mas não é uma coisa que eu quero ser lembrado por isso, entendeu? Eu não quero ser lembrado por ter feito, sei lá, review de uma série meia boca, que eu fiz só porque eu tinha que fazer. Sabe, eu fiz um vídeo, a história completa de Paulo Cogos. Eu lembro que eu fiz aquilo em 3 dias. E que eu achei que tava um lixo, mas que eu postei do mesmo jeito. Sabe, eu não quero que isso fique do mesmo lado da história do Rafinha Bastos, que é um bagulho que demorou 1-2 semanas pra ser feito. Entendeu? Então, se eu morrer, é isso que vai sobrar de mim? Esse monte de coisa que as pessoas vão ver e que não vai ter valor nenhum, em vez de eu deixar só as coisas valiosas pra fora. Eu sempre... a mostra, no caso, né? E eu sempre tive pra mim que, não vou apagar os vídeos porque é meio que uma construção do que foi feito. Sabe, eu não quero apagar as coisas porque mostra o caminho que foi trilhado até aqui. É por isso que até hoje tem as músicas que eu fiz. No meu canal principal, você entra lá nas playlists e você acha as músicas. Você acha as músicas... sei lá, a música mais cabaça que eu fiz na minha Fuck Society, que é a primeira música que eu fiz. Essa sociedade não serve pra nada. Sabe, só porque sim, só porque eu achei engraçado uma rima, quis anotar, falei, isso daqui vai ser foda. E gravei numa meia no meu armário com Moto G1. Que foi? Você quer participar do podcast? Mia aqui no microfone, Mia. Mia, papai. Mia. Faz miau. Faz miau, papai. Não sei se deu pra escutar ela, Mia, mas enfim. Então, assim, eu sempre parti desse ponto de que, vou deixar isso daqui pro mundo, pra sociedade. Sabe? Porque eles vão poder ver a jornada que foi feita. Era um cara que ao mesmo tempo ele fazia umas musiquinhas, mas ele fazia uns videozinhos, de terror. Ele fazia uns beatzinhos numa época que ele quis fazer. Fez vídeo sobre gameplay, fez vídeo falando sobre jogo, fez vídeo falando sobre pessoas, fez videozinho de piada falando sobre si mesmo. Sabe? É isso, é uma pessoa, do jeito que uma pessoa é. Só que, ao mesmo tempo, ninguém se importa com isso, porque tem 1 bilhão de vídeos por aí que nunca vão ser vistos. Então por que eu vou deixar mais um monte de vídeo que ninguém nunca mais vai ver? Por que eu não deixo só as coisas boas? O topo do topo, entendeu? Sei lá, vídeo sobre alistamento. Adolescência, eu falando literalmente sobre como eu perdi minha virgindade sendo abusado, perdi meu bebê de um jeito que eu não queria. Sabe? Eu falando sobre isso, fazendo piada sobre minha vida... que é um vídeo bom, que mostra que olha como isso pode ser uma piada. Eu desabafando sobre minha fimose, um bagulho que era muito tenso pra mim quando eu era mais novo. Isso eu quero que fique.
Sabe, mostrando que, olha, isso daqui era muito pesado pra mim, muito tenso, eu me sentia muito mal, tinha muita piada sobre isso, eu me sentia mal, eu me sentia reprimido por causa dessa porra, até que eu fui lidando e lidando e lidando e lidando com isso, e eu percebi que não importa nem um pouco, ao ponto de você poder fazer piada, assim como nada que você acha que tem uma grande importância, de verdade tem. Pro mundo, talvez tenha. Pra você e pro que você tá fazendo, você ficar preso em vou rir ou não vou rir disso, não faz nenhuma diferença na sua vida. Sabe, eu queria que isso ficasse. Mas ao mesmo tempo isso entra em conflito com o que eu acabei de falar, que eu também acredito de que acho que as pessoas deveriam poder ver essa jornada dessa coisa que aconteceu. Música de anime, sabe? Eu não sei, cara, e eu fico muito confuso sobre isso. Eu deveria ser mais popular, eu não deveria ser mais popular, eu deveria testar? Eu não sei, eu deveria fazer. Eu não sei, cara, eu deveria só continuar fazendo as coisas e ponto? Talvez eu faça isso. E acabou. Talvez eu deixe o passado no passado e a partir de agora eu só vou fazer coisa honesta. Talvez seja isso. Eu não sei, cara, mas tá aí um monte de questionamento que eu venho me fazendo desde o expurgo, mas eu tô bem, eu não tô mal igual eu tava antes. Muito pelo contrário, eu tô me sentindo muito bem, muito produtivo, fazendo muita coisa. E mesmo quando acontece alguma coisa que eu não tava esperando, tipo hoje, que era pra eu ter feito várias coisas eu não fiz, ou amanhã, que era pra eu fazer várias outras coisas que eu não vou poder fazer, ou era pra eu postar o vídeo quarto, não postei. Mesmo essas coisas não estão me abalando, porque fazendo as coisas que eu tenho que fazer, você gera confiança de que tudo bem eu não fazer hoje, porque eu sei que amanhã eu vou fazer. O que normalmente quando você entra num negócio disfuncional, ou numa vida que você sempre deixa para depois, quando você deixa de fazer isso, vira um desespero porque você pensa, não, amanhã eu faço. E mesmo assim você fica ansioso por quê? Porque você sabe que tem uma grande chance de você não fazer. E eu tô conseguindo superar isso comigo mesmo. Então, é isso, cara. Vale a pena. Eu não sei exatamente do que se esse podcast tá bom e também assim, foda-se, cara. Eu só tô refletindo sobre as coisas. Não tem tanta piada? Haha, sinto muito pra você, meu parceiro. Vamos ler uns e-mails que eu recebi. Vamos pro Live Pix primeiro, né? Como sempre, todos os podcasts que você mandar, tem um QR Code na tela agora, vai ser lido no final de todo o podcast aqui, tá bom? Por favor, não deixe os problemas. Ah, esse daqui foi um Live Pix que foi enviado logo depois de eu postar aquele vídeo lá, aquele texto, aquelas piadinhas sobre ter acabado pra mim, tá bom? Por favor, não deixe os problemas falarem mais alto. Calma, gente, tá tudo bem, tá bom? Falou mais alto durante um tempo, mas eu tô lidando com isso. Relaxa, relaxa, tá bom? Não vão me matar. Eu não sei, na verdade. É que tem alguns momentos que parece muito. É o único jeito de resolver as coisas, é isso. E ponto. Você não deveria estar sofrendo por nada disso, porque nada disso vai se resolver. Essa saída aqui é muito mais fácil. Mas ao mesmo tempo, aí você tem que entrar com a lógica de que, cara, vai dormir, amanhã é um dia novo, tá bom? Mas é isso. Às vezes o sofrimento é muito alto e você só quer que pare. Mas não é uma saída você ir dessa pra melhor, tá bom? A gente realmente se importa com você e queremos nosso órfão feliz. Cara, relaxa, sabe? Você não tem que querer ninguém feliz. Se você soubesse tanto de vídeo que eu já fiz mal pra cacete. E que não tem problema nenhum tá mal também, sabe? Tá tudo ok. Sim, mesmo isso significando que você vai ficar um pouco mais ausente. Não, não vai, você não entendeu o que eu quis dizer, mano. Pô, rapaziada. Nossa, minha gata tá muito fofinha deitada no meu colo, que ela tá enroladinha nas minhas pernas e eu tô com a luz acesa, naturalmente, né? Porque eu tô vendo coisa que eu tô falando no microfone. E dela tapou a carinha dela, o olhinho dela, assim, pra luz não ficar batendo no olhinho dela. Ah, coisa mais fofa, né, gente? Pena que vai virar comida. Mesmo isso, significando que você vai ficar um pouco mais ausente. Não, não significa porque eu não tenho nem como fazer isso. Sabe o que aconteceu durante esse mês que eu tive um expurgo? Eu fiquei sem trabalhar. Eu tô vendo as contas chegando mês que vem. Entendeu? Porque eu recebo, tipo, dia 29 as contas do mês que vem. Eu não tenho como pagar e eu não sei como eu vou pagar, porque o mês que eu recebo, o mês que vem, foi o mês passado. Então, assim, eu tô fudido. É por isso que eu tô contando com o Live Pix, entendeu? Então, assim, a vida tem dessas. Não sei se vai ser resolvido, se não vai. Honestamente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e ponto. Eu não vou ficar pensando nisso. Se algum dia chegar o dia que eu não tenho conta pra pagar, que eu não tenho como pagar uma conta, eu vou falar, ok, não tenho como. Haha, vou fazer piada sobre isso e estamos aí, né? Nada, o desespero não resolve nada, honestamente, ele só te puxa pra baixo.
a gente se importa com você, Alocha. Não deixe ninguém te falar o contrário. É que eu falei, eu fiz piada sobre os caras me ameaçando, mas não é esse o problema. O problema, como eu falei agora, hoje, é que quando você tá mal porque uma coisa perde a importância pra você, você fica vendo, será que é importante pros outros? E daí eu vou ver os comentários e é só a gente brigando, e não é brigando comigo, entende? Não é que o cara não entendeu a minha piada ou alguma porra assim, é que eu vejo as pessoas brigando entre si mesmo. E naturalmente, isso vira uma decepção com o humano. Tipo, você não merecia que eu. É meio arrogante mesmo. Você não merecia que eu tivesse gastado meu tempo pra fazer uma piada boa pra você ficar brigando com outras pessoas por causa disso. Você acabou de pegar um negócio que veio de dentro de mim, que eu trabalhei pra tentar sair da melhor forma que eu consigo atualmente, botar no mundo, e você tratou as coisas que eu botei no mundo como se fosse um lixo. Porque você acha que o seu sentimento é mais importante no mundo. E você acha que isso é verdade. E você acha que você que acredita nessa puta mentira é capacitado pra brigar com os outros e agir como papai, querendo mandar nos outros. Assim, sabe? É um bando de chimpanzé. E isso, naturalmente, me decepciona. Quando eu acho... vamos ver se é importante para as outras pessoas. E eu vejo que as pessoas tratam desse jeito, entendeu? Então, por isso que ver as pessoas elogiando e falando bem e agradecendo é bom também. Não que vai mudar o que eu tô fazendo, alguma coisa assim, mas é bom. Ajuda, dá uma carga a mais, entendeu? É como assim, se você trocasse o óleo do carro. Você pode não trocar o óleo, ele vai funcionar. Mas se você trocar, ele vai funcionar de um jeito melhor. É isso. As pessoas lidando do jeito certo, e sim, eu decido qual é o jeito certo porque eu sou um deus. Essa é a arrogância do cara do momento que ele tá bem, né? Por isso que eu tenho que ficar mal, porque senão eu acho que eu sou filho de Zeus. Eu sou o próprio Jesus aqui falando pra vocês, enfim. Mas é isso, cara. Eu vejo as pessoas lidando com o que eu coloco no mundo de um jeito muito ruim. E isso fica, tá, então não tem valor pra ninguém, né? Nem pra mim, nem pros outros, então foda-se. PS, esse era o restinho da grana que eu tinha sobrado do meu fim de semana. Caralho. Fez o que fim de semana, meu parceiro? Eu ia usar pra comprar café, mas você merece mais. Pô, comprar seu café, pô. Eu também não quero me sentir culpado por você tá me dando. Pô, agora eu tô me sentindo culpado, pô. Agora. Então tá, então. Obrigado aí. Eu tô valendo um café Melita. Eu me senti culpado, cara. Mas tá tudo bem, obrigado. Você escolheu. E eu não vou deixar minha ansiedade falar mais alto. Você é um humano adulto e eu vou acreditar que você sabe o que você fez. Muito obrigado aí por ajudar a gente, por apoiar esse canal, por financiar a gente e por ajudar a gente a conseguir comprar comida. A minha gata tá muito feliz e gorda no meu colo graças a vocês. Então é isso, tá querendo que... Ó, essa gata aqui, ó, essa gata fofinha no meu colo, tá querendo que ela morra? Não! Live Pix na tela. Enfim, vamos para o e-mail. Tem um e-mail aqui muito bom que eu recebi, que o título é Aborto Caseiro. Isso daí é dos bons, rapaziada. É grande, mas é dos bons. Os grandes são os melhores, como já dizia minha ex. Opa, Alocha, estou te mandando essa história. Então, lembrando, caso você queira mandar uma história, queira pedir um conselho ou alguma coisa desse tipo, sinta-se à vontade para fazer isso no Instagram, @alochampodcast, ou no e-mail, alochampodcastconselhos@gmail.com. Opa, Alocha, estou te mandando essa história que me aconteceu no início do ano passado. Não sei se você vai querer fazer piada com ela, ao contrário, no próximo podcast, mas, de qualquer jeito, acho que é uma história que você acharia interessante. Aborto caseiro, né, rapaziada? Então, claro que eu vou achar, né? Perto da virada do ano de 2023 para 2024, estava na casa da praia dos pais do meu namorado, que é trans. Logo, ele tinha uma xota. Uma xoxota. E como todo jovem desacompanhado faz merda, assim que os pais dele foram dormir, eu e meu namorado fomos pro quarto de visitas. A gente trancou a porta dos nossos quartos para eles não pensarem que estávamos juntos de madrugada. O que funcionou muito bem, já que um pouco antes do ato, minha sogra bateu na porta do quarto dele e depois foi embora. No meio do ato, uma das camisinhas estourou. Comprei do tamanho errado. Por que... Não, peraí. Seu namorado é trans, por que vocês precisam de camisinha? Ou será que aquelas camisinhas femininas... Mas também não tem
tem porquê, porque não vai... Ah, é um cara e um cara trans. Ah, beleza, é um casal gay. Por que eu parti do ponto de que era uma mulher e um cara trans? Eu não sei, eu acho que é porque falou, eu tenho um namorado. E daí eu pensei, então é uma mulher, né? Eu deveria ter suspeitado, né? Desculpa ser preconceituoso. Eu deveria ter suspeitado, nenhuma mulher assiste esse podcast aqui. Mas é isso, né? Semana passada eu fiquei pensando se o cara era gay ou não. Fiquei confuso e agora eu tô em dúvida se era uma mulher ou não. É toda semana isso, né? É o gaúcho mesmo. Então a camisinha estourou, comprei do tamanho errado. Mas não dei muita bola. Troquei de capa e segui o jogo. Mas também, peraí. Vocês fizeram um aborto. Então significa que você estava metendo na xoxó. Então a minha pergunta é, como é que Peraí, você é um cara gay, não é? Porque eu posso estar errado, mas você é um cara e você tem um namorado que é trans, mas é um cara, então você é gay. Você virou gay pra comer bucê? Assim, eu não entendo, como assim? Como? Aí é fácil também, né? Eu vou virar gay, eu vou comer bucê. Não é assim que funciona, não. Eu decido as coisas. Mas tá bom. Não vou entrar em detalhes do que aconteceu durante aquela 1h30, mas no fim, a menstruação dele, sei que é estranho falar isso no masculino, acabou atrasando. É isso, menino. A menstruação dele atrasou. Como que tá seu namorado? Não, tá muito estressado. Tá de TPM. Não, meu marido tá na menopausa, gente. É interessante falar. Comprei 3 testes, gastei R$60 em cada um. Calma lá, também comprasse um só e vê se ia dar positivo ou negativo. Se deu negativo, você compra mais um. Se deu positivo, você economiza aí, né? R$120, porque comprou 3, cada um R$60. Deu 120, 180 conto. Ó, que vida boa, hein? Porque não tem falso positivo. Você sabia disso que não tem falso positivo? Eu descobri esses dias. Sabe uma coisa que não tem nada a ver com o assunto que eu descobri esses dias também? Eu descobri que nos Estados Unidos, se você ganha na Mega Sena ou alguma coisa assim, você se fudeu, basicamente. Porque no Brasil, se você ganha 10 milhões na Mega Sena ou alguma coisa assim, você pode escolher receber na hora na sua conta, certo? Eu descobri que nos Estados Unidos você pode... Você tem 2 escolhas. A primeira, você escolhe receber tudo no momento, só que se você fazer isso por causa de todos os impostos e tudo mais, você vai ter que simplesmente perder quase ou até 80% do valor. Ou seja, você tinha 10 milhões para ganhar, não quero saber, você vai receber talvez 2 milhões. Ou você pode escolher receber todo mês uma quantia, sei lá, $30 mil. Todo mês durante, sei lá, 30 anos. Sei lá, 30 anos de parcela mensal. Entendeu? O que se você for mais velho não vale a pena. Mas, enfim. Curiosidades aí que eu descobri que não vale a pena você ganhar na Mega Sena nos Estados Unidos. A não ser que você seja muito novo e tenha 30 anos pra esperar. Imagina você ganhar, sei lá, 10 milhões. E isso todo mês em mensalidade. O que dá? Deve dar uns $20 mil? $20 mil? Acho que vale a pena, talvez. Isso te ajuda com o autocontrole, né? Você vai gastando pouco. Eu não sei. Mas enfim. Na época eu tinha 16 e ele 15. E mesmo sabendo que a família dele tinha condições de bancar o feto, a gente já sabia que aquilo poderia dar uma merda descomunal pro nosso lado. Ô, que vida boa, né, rapaziada? Isso tudo aconteceu no decorrer de mais ou menos um mês. Então, no dia que a gente descobriu, o bebê já deveria ter cerca de 6 semanas. Olha só, gente, que legal, um casal feliz. Quem diz que casal gay não reproduz? No dia seguinte, depois da descoberta, eu passei mais de 9 horas seguidas pesquisando sobre métodos de aborto caseiro, usando desde o chat GPT até o canal de medicina da USP no YouTube. É isso, né, rapaziada? O pessoal descobre o que tem que descobrir hoje em dia. Enfim. Assim que tinha certeza do que usar, saí de casa na manhã do outro dia, fui no Carrefour e comprei um cabide de metal, uma caixa de chá de canela, passei em uma farmácia onde comprei uma caixa de Buscopan, uma seringa de grande volume, uma mangueira de sonda retal e 2 caixas de paracetamol. Você entendeu que algum dia na minha vida eu falei, eu vou começar a gravar um podcast. E agora, mais de um ano depois, porque já estamos há um ano aí, eu estou lendo um tutorial de como fazer um aborto. Você tá entendendo que é literalmente isso que tá acontecendo aqui? Eu não esperava que a gente ia chegar nesse ponto. Mas vamos lá, né, rapaziada?
Curiosamente, pra quem não entendeu os remédios, é porque grávida não pode tomar paracetamol e Buscopan. Descobri isso. Também descobri, sabe o quê? Esses dias que grávida não pode andar de moto. Não sei porquê, eu acho que a vibração da moto fica incomodando ali na pelvis da mulher e daí o bebê cai. Eu não sei, né? Isso daí é preconceito. Como assim grávida não pode dar grau? De lá fui pra casa dele, onde fizemos o procedimento. De lá fui pra casa dele, onde fizemos o procedimento que, segundo ele, foi bem mais suave do que achei que ia ser. Em resumo, ele tomou o Buscopan e o paracetamol, agora ele tá dando passo a passo. Ô, que vida boa, hein? Você aí, faça em casa mesmo. É tipo aqueles brinquedos antigo que tinha, que era um serrotezinho, um martelinho, uns pregos. Faça você mesmo suas construções. É tipo Lego, né? Faça em casa aí, brinque em casa mesmo. Gere um feto. Fizemos isso no quarto. Ah tá, peraí. Ele tomou o Buscopan e o paracetamol, deitou na cama dos pais dele com as pernas para cima, então furei o colo do útero com o cabide. Depois disso, suguei o nenê para fora com a sonda acoplada na seringa. Ah, que legal, né? Temos aí o passo a passo pra quem tá precisando aí, né? Vai ver esse corte aqui, que com certeza que vai virar um corte, com certeza vai cair na mão de alguém que precise, né? Estamos recomendando? Não, estamos recomendando camisinhas do tamanho adequado. Fizemos isso no quarto dos pais dele porque lá é uma suíte. Então, depois de fazer o procedimento, a gente deu descarga no nosso filho. Oh, que frase boa, né? A gente deu descarga no nosso filho. O Benjamin foi pelo cano. Limpamos os materiais, ele foi tomar banho e eu fui fazer o almoço para todo mundo. Depois disso, o dia seguiu normalmente. Em questão de 2 dias, ele já tinha se recuperado por completo. Tanto que no mesmo final de semana, a gente coisou de novo. Ai, cara, gay é insuportável. Desculpa ser homofóbico, mas de onde é que os caras tiram tanta energia assim, cara? No mesmo final de semana. Assim, você não pode ficar em paz um pouco. Você tem que colocar o seu pinto em algum lugar. Foi assim que nasceu o Benjamin, não por nada. Já que seria biologicamente impossível ele engravidar no mesmo mês que perdeu o bebê. A gente nunca nomeou nosso filho, mas chegamos ao consenso de se referir a ele como Kiko Benezias. Piada interna do nosso grupo de amigos. Então, como gostamos muito dos seus vídeos no YouTube, e te seguimos tanto no YouTube quanto também no TikTok e no Instagram desde 2021, bem antes de tudo isso acontecer, gostaríamos de te pedir a honra de batizar póstumamente a nossa criança, que reside nos esgotos de São Paulo desde fevereiro de 2024. Qual é a chance dessa criança ter sido feita quando os caras escutavam meu vídeo no YouTube? Já aconteceu, sabe o tanto de mensagem que eu já recebi das pessoas que estavam fazendo um coito, se reproduzindo enquanto meu vídeo tocava no fundo? Você não faz... Eu não sei, será que é alguma coisa na minha voz que faz o pessoal ficar com vontade, com tesão, vontade de acasalar? Eu não sei, é basicamente um trisal, né? Já conversamos sobre isso, é basicamente uma homenagem. Então aí, vocês dois que tiveram um filho, saibam que... é nosso filho, né? De nós três, se vocês estavam vendo meu filho. Enfim, batizar póstumamente a criança. Que nome será que eu daria pra esse feto? Desceu pelo cano, né? Então o nome é Mario, né? Super Mario Bros. Nosso querido encanador. Que nunca fez sentido o Super Mario ser um encanador. Eu nunca entendi isso, mas ok. Mas também o inimigo dele é um cogumelo. É um Goomba, né? Vamos ser honestos que dane-se. Ele sobe num dinossauro. O que eu tô querendo lógica aqui? Forte abraço, Aloxan. Espero que você nunca precise usufruir dos mesmos métodos que eu. Seus vídeos são da hora. O meu método que eu usaria é soquinho na barriga. Pô, mas os dois tinham 16 e 15 anos. Que idade boa, hein? Que idade boa pra ter filho, gente. É a idade certa, né? É a idade perfeita. Meu Deus do céu, cara. Olha, como é que... Você entendeu que o cara ele descobriu como fazer um aborto na internet, no chat GPT, no canal da USP? Você entendeu? E agora ele tá contando passo a passo de como isso foi feito, aleatoriamente. Você entendeu que isso é um dia desse cara? Você entendeu que isso é uma pessoa real na vida dele? Olha como a vida das pessoas são, cara. Eu não... Imagina você tá lá no útero de alguém, na placenta de alguém, e do nada, cabide, um geladinho de um metal. Será um cara com uma arma na minha nuca? Não, é só o cabide que meu pai está colocando pra dentro da minha mãe porque ele não quer me ter. Aborto, né? É aborto. Eu gostaria de abortar esse podcast porque eu não me sinto bem com ele. Mas chegamos ao fim. Uma hora e pouquinho. Acho que foi mais curto do que o normal. Espero que você tenha gostado mesmo assim. Porque é o que tem pra hoje, cara. Esses são os pensamentos que estavam na minha cabeça. Sinto muito.
Sinto muito se hoje eu estou feliz. E se eu estou feliz porque eu estou organizado, estou fazendo as coisas que eu tenho que fazer, eu não fico depressivo pensando nas coisas diferentinhas, tá bom? Desculpa, eu prometo que eu vou ficar depressivo semana que vem pra resolver esse problema de você. Mas, enfim, título de hoje, qual será o título que eu vou botar? Encanamento. Não, encanamento é muito curto o nome. Desceu pelo cano. É isso. Foi o que aconteceu nesse podcast, né? Eu vim gravar muito motivado de que não, vai ser alguma coisa boa. Não saiu nada legal esse podcast, mas tá aí. Pra você ver que nem toda semana estamos fazendo um bom trabalho. Eu não sei, eu tô me sentindo mal agora que eu tô pensando sobre isso. Mas esse foi o episódio de hoje, ok? Eu não sei, toda vez que eu tô terminando de gravar um podcast parece que bate uma ressaca moral, uma ressaca de você poderia ter feito mais. Mas eu não poderia, eu tô tentando fazer mais e não tá saindo. Agora mesmo eu tô tentando encher linguiça aqui, já acabou esse podcast. Você nem tá escutando mais, já acabou, você já foi embora. Enfim, desceu pelo cano. Até a próxima, todo sábado, um episódio novo às 6 da tarde. Seja no Spotify, no YouTube. Tchau!